Sabe aquele sonho de falar outro idioma fluentemente? E se a chave para isso não fosse o esforço, mas a diversão? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é exatamente essa a história que a gente vai desvendar hoje. A gente vê isso em todo lugar, não é? Aquela promessa, fique fluente em 6 meses. Tá em aplicativo, em curso, em palestra. Uma corrida maluca do zero até a fluência. Mas, peraí, será que o mais rápido é sempre o melhor? Ou será que a gente está correndo pro lado errado? Então, vamos dar uma pausa e pensar um pouco. E se o caminho para a fluência não for essa corrida, mas sim uma jornada de descoberta? E se a maior especialista no assunto fosse alguém que começou se sentindo exatamente como muita gente se sente? Um completo fracasso. É aqui que entra a Cato Alumbo. Uma mulher que, acredite, dominou 16 idiomas. Mas, pode tirar da cabeça aquela imagem de gênio, sabe? Porque ela mesma se via como um desastre com línguas. E é justamente por isso que a história dela tem o poder de virar de cabeça para baixo tudo o que a gente pensa sobre aprender. Então vamos lá. Como é que alguém que se achava um fracasso vira uma das maiores poliglotas da história? A resposta, olha, surpreende. E já vou adiantando, não tem nada a ver com um dom ou talento. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É para se identificar, não é? Quando criança, ela confundia palavras. Na escola, ficava para trás dos colegas. A própria família meio que jogou a toalha, achando que ela não tinha jeito. Sabe aquela sensação de que não importa o esforço, a coisa simplesmente não vai? Pois é, a história dela é a prova de que esse tal de dom para línguas é um mito. E o pior é que essa crença que ela mesma alimentava é a mesma que paralisa tanta gente por aí. Aquela vozinha na cabeça que diz: "Ah, não nasci para isso". Mas a parte boa da história é que ela achou um jeito de virar esse jogo completamente. E essa virada de chave, olha só, não veio de um curso caríssimo, nem de um aplicativo milagroso. Veio de um momento super simples, quase mágico. Ela, um livro e um dicionário. Em vez de ficar naquela de decorar a lista de palavras e regra de gramática, ela fez algo diferente. Mergulhou de cabeça numa história que ela realmente achava interessante. De repente, a curiosidade virou a professora. E o prazer, a motivação. Ela simplesmente trocou a obrigação pela paixão. E aqui está o método dela na prática. O pulo do gato está no passo 2. Não procure cada palavra. Pensa só. Quando a gente assiste a uma série em outro idioma, a gente não pausa a cada segundo para procurar uma palavra que não entendeu, né? A gente segue a história. E as palavras importantes, elas vão se repetindo até que, uma hora, a gente entende. A lógica da Lombe é exatamente essa. Genial, né? É que nem tentar curtir uma música parando a cada nota para analisar a partitura. Não dá, né? A beleza tá no fluxo, na imersão. Ficar interrompendo o tempo todo é matar a magia da coisa. Tá, mas e a gramática? A gente sabe que para muita gente essa é a parte mais chata, mais difícil, o grande bicho-papão do aprendizado. Mas o jeito que a Lombe enxergava a gramática, é simplesmente genial. Pensa assim, o método tradicional é como montar um quebra-cabeça sem nunca ter visto a imagem da caixa. A gente tem as peças, mas não faz ideia do que está construindo. Já o método da Lombe é o contrário. A gente começa pela imagem, pela história, e as pecinhas da gramática vão se encaixando naturalmente. Faz todo sentido, não faz? Ninguém aprende a andar de bicicleta lendo o manual. A gente sobe na bicicleta e tenta. Com o idioma é a mesmíssima coisa. A gente se joga, mergulha na língua e com o tempo as regras começam a clicar. Beleza, a leitora era a base de tudo, mas a Catolomb tinha um verdadeiro arsenal de outras técnicas para acelerar o aprendizado. E o melhor, são coisas super simples que dá para começar a usar, tipo, agora. Vamos deixar isso bem prático. Autólogo é basicamente falar sozinho. Tenta descrever seu dia no idioma novo enquanto lava a louça, por exemplo. Sobre o contexto, em vez de decorar a palavra solta, ponte, aprenda a atravessar a ponte. A palavra ganha vida, sabe? E os erros? Os erros. Eles são a prova de que a gente está tentando. Pensa bem, a perfeição é inimiga da comunicação. O que conecta as pessoas não é uma gramática impecável, mas a vontade de se comunicar, de verdade. Então a dica é: fale, erre e construa pontes. Ok, depois de tudo isso, qual era o grande segredo final da Catolomb? A peça que faltava nesse quebra-cabeça? Bom, se prepare, porque é bem mais simples do que parece. Pode esquecer de vez aquela ideia de que fulano nasceu para aprender línguas e ciclano não. A Catolomb provou que isso é uma grande balela.
O sucesso, segundo ela, é uma fórmula, e o legal é que qualquer pessoa pode aplicar. E aqui está ela. É quase como cuidar de uma planta. O tempo investido é a água e o interesse é o sol. Se falta um dos dois, a planta não cresce, mas com os dois, ela floresce. Pensa bem, se o interesse é zero, dá para passar anos estudando e não sair do lugar. E se o tempo investido for zero, não adianta ter a maior paixão do mundo, né? Então, no fim das contas, o verdadeiro dom não é algo com que a gente nasce, é algo que a gente cria. É sobre encontrar uma paixão. Pode ser ler um livro, entender a letra de uma música, conversar com alguém. Encontre essa paixão, dedique tempo a ela e o resultado vai surpreender. No final, a grande lição da Catolombe é esta. Aprender um idioma não precisa ser uma obrigação chata, pode ser uma aventura. Então, a pergunta a se fazer não é como eu aprendo mais rápido, mas sim o que me faria amar essa jornada. A resposta para essa pergunta, bom, esse é o verdadeiro caminho para a fluência.